esse reajuste anunciado no preço do diesel vai ter efeito na inflação, nas contas dos economistas? Eu converso mais uma vez com Lucinda Pinto. Lucinda, qual deve ser o tamanho desse impacto? Márcio, o efeito do reajuste do combustível, exatamente, ele é muito pequeno, porque o diesel tem um peso pequeno dentro do cálculo do índice. O problema é o efeito que isso traz em cascata. O que o diesel carrega. Exatamente, o transporte de alimentos ou de outros produtos, tudo isso pode trazer um impacto que é calculado pelos economistas como algo 0,10 ponto a 0,30 ponto percentual adicionalmente à inflação. Então, se o IPCA fosse de 4% esse ano, por causa desse reajuste desta semana, ficaria ali em 4,10% ou 4,3% no ano. A questão é que ninguém acha que parou por aí. Esse primeiro reajuste foi um primeiro passo, passou um pedaço, diminuiu um pedaço dessa defasagem que a gente tem hoje em relação ao mercado internacional, mas é unânime que, dado que o cenário é de que o petróleo continue alto, ele não precisaria nem subir mais. Permanecendo aí perto dos $100, a Petrobras precisaria fazer um segundo reajuste no diesel e muito provavelmente em algum momento na gasolina. E se acontecer na gasolina, aí o impacto é bem mais forte. As estimativas são de que para cada 10% de aumento da gasolina, a inflação suba 0,15 ponto percentual. Então, essa preocupação com inflação hoje cresceu bastante e a gente viu, inclusive, o mercado revisando aí um pouco de expectativas para a taxa de juros, Márcio. Pois é, porque se a inflação está subindo, a melhor maneira de segurar, tradicionalmente, o que a gente tem para segurar a inflação é elevar a taxa de juros. No momento que todos estamos na expectativa da redução, torcendo muito ainda pela redução da taxa de juros, como precisamos disso. Mas a cada dia, até como disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a partir do momento da guerra, isso ganhou um ritmo, essa preocupação de desacelerar essa possível queda dos juros no nosso país, ganhou uma força maior, né? Sem dúvida. O Banco Central, ele em geral não reage exatamente ao preço do petróleo. Ele reage quando começa a perceber que a economia vai responder negativamente a isso. E a gente começa a perceber isso. E não é só por causa do conflito. Acho que é importante a gente também trazer algumas informações de que aquele cenário muito favorável para um corte de juros, ele perdeu força por causa de outros indicadores que a gente conheceu nos últimos dias. A inflação medida pelo IPCA subiu 0,70% em fevereiro, acima do que a gente esperava, do que os economistas projetavam. As vendas no varejo que a gente conheceu hoje, o IBGE divulgou o resultado de janeiro, teve um avanço de 0,9%, que também é uma demonstração de que o consumo segue vigoroso. O desemprego no menor nível aí da história, como a gente tem falado. Agora essa escalada persistente do petróleo que provavelmente pode trazer, provavelmente trará, né, mais aumento de diesel e de gasolina. E o que está empurrando a projeção dos economistas para a inflação mais para 4,5% do que para 4%. Que era como estava antes, e a meta de inflação é de 3%. Diante disso tudo, hoje a gente viu um movimento de correção, o mercado começando a questionar se vai ter um corte de 0,25 ponto percentual ou se simplesmente o Banco Central vai esperar mais um pouco para começar o ciclo. Nossa, já ontem teríamos um corte de meio passando para 25. Agora você está falando que de 25 podemos passar para nenhum corte nessa próxima reunião. Foi exatamente isso. Isso que está escrito na ata isso, exatamente. Que ia ter essa queda. Pois é, e o mercado agora está nessa dúvida. E só um fator adicional... O mercado também parou para fazer as contas sobre esse impacto fiscal do corte aí da isenção de PIS e COFINS sobre diesel. O governo disse que esses 30 bilhões de reais que ele deixa de arrecadar seriam compensados com a taxação das exportações. Mas a leitura é de que não vai fechar essa conta. Então tem esse agravante ainda do ponto de vista fiscal que atrapalha o trabalho do Banco Central. Muito obrigado, Lucinda Pinto.